Olá! Na aula de hoje abordaremos o tópico transferência de massa entre fases em contato contínuo, bem como a sua aplicação em colunas recheadas. Esse tipo de aplicação ele se dá em várias operações unitárias, tais como em absorção, adsorção, desorção, extração líquido-líquido, sempre em contato contínuo, como por exemplo em contatos contracorrente e em contato em paralelo. Já as colunas recheadas, como o próprio nome indica, elas dizem respeito a um leito, o qual é preenchido por uma fase particulada, de tal modo que essa venha a provocar um maior contato entre as fases envolvidas na transferência de matéria. Para que possamos analisar o contato contínuo entre as fases leve, denotado por G maiúsculo. Essa fase leve, gente, não necessariamente pode ser gás, tá? Pode ser qualquer operação unitária no qual a gente identifica a corrente associada a essa fase leve, tá? No caso, especificamente de absorção, ou seja, em que o soluto presente na fase gasosa ele é transferido para a fase líquida, tá? E neste caso, pessoal, nós vamos considerar uma coluna cujo a altura característica, ou seja, a altura necessária em que há o contato entre as fases envolvidas na transferência de massa, é denotada pela letra Z minúsculo e o diâmetro da coluna como sendo D maiúsculo. Nós observamos que a fase leve alimenta a base da coluna. Nós sempre vamos identificar a base ao subscrito 1, tá legal? Já o topo, nós identificamos ao subscrito 2. Pois bem, se nós olharmos na base do equipamento, na corrente leve G, nós identificamos que o fluxo global dessa fase que alimenta a coluna na base G, tá? Lembrando, se nós tivermos uma mistura binária, como por exemplo amônia e ar, G é o fluxo global dessa mistura binária, tá legal? O YA1 é a fração molar do soluto presente na alimentação dessa coluna, tá? E esse Y maiúsculo A1, daqui a pouco a gente vai defini-lo como sendo a fração absoluta molar, tá bom? Nós identificamos que essa corrente da fase leve abandona o topo da coluna, como vocês podem observar, identificado ao subscrito 2. Já a fase pesada, nessa mesma cota de altura, tá legal? Ela é identificada a fase 2, sendo que L é a vazão dessa fase. Em se tratando, pessoal, do contato gás-líquido, a fase G nós denominamos de fase inerte, ou gás inerte, e da fase L nós identificamos ao solvente, tá legal? Pois bem, XA2 é a fração do mesmo soluto, só que na fase L, tá legal? Onde o X minúsculo é a fração molar do soluto nesta fase, o X grande, daqui a pouco nós vamos defini-lo como a fração absoluta molar nesta fase. E observem, pessoal, tanto para a fase pesada L quanto para a fase leve G, existe um LS e um GS. Isso identifica o fluxo dos inertes em ambas as fases. O que significa inerte, pessoal? Neste caso, quem participa tão somente do fenômeno de transferência de matéria é o soluto A. O restante, se tratando, por exemplo, de mistura binária, seria o componente B. No caso, por exemplo, da absorção da amônia presente em ar em contato com a água, quem seria a corrente G? Amônia e ar, tá legal? E quem seria na corrente L? Amônia e água, tá? Quem é a fase inerte? É todo aquele que não participa do fenômeno de transferência de matéria, tá certo? Ou seja, essa vazão se mantém constante ao longo de todo o processo,
tá certo? Pois bem, vocês observem ainda nessa figura o subscrito Z. Esse subscrito Z identifica a uma cota qualquer ao longo da altura do equipamento. Muito bem, o que significa o balanço global de matéria em contato contínuo? Em contato contínuo não existe o termo de acúmulo, tá legal? Ou seja, tem-se o regime permanente. E nesse caso, especificamente, a gente admite que não existe reação química. Então, o balanço global de matéria seria, em outras palavras, o balanço macroscópico de matéria associado ao soluto em questão. Portanto, o que entra de soluto? O que entra de soluto, ele entra na base do equipamento, tá? Como indicado na figura. Na fase na fase G, por intermédio, quem é o tanto de soluto que entra aí? É o fluxo global dessa fase na base do equipamento, G1, vezes a fração molar do soluto YA1 aí. Mas quem que entra nessa coluna também? Entra o soluto lá na fase L, apontada pela seta do lado esquerdo de vocês, tá legal? Que é L2 vezes XA2, a fração molar do soluto nesta cota de altura, ou seja, no topo do equipamento. Pois bem, as correntes de soluto que abandonam a coluna, como vocês podem observar, o soluto abandona a coluna na fase leve no topo, tá? Ou seja, G2 vezes YA2, tá? Bem como abandona a coluna na base do equipamento por intermédio da corrente pesada, da corrente L, ou seja, L1 vezes a fração molar nesta cota da coluna, ou seja, na base da coluna. Retomando-a, tá? Na equação em amarelo, aqui sim nós podemos identificar a fração molar absoluta do soluto. O que é a fração molar absoluta do soluto, gente? É a quantidade do soluto em determinada fase dividido pela quantidade desta fase, quantidade de matéria nessas fases, exceto a contribuição do soluto. Em termos de mols, representa o quê? Mols do soluto A presente na corrente G, dividido pelo total de mols da corrente G, sem a presença do soluto. Pois bem, pessoal, se nós temos uma mistura binária, tá? Quem que é mols de G sem A? Se for uma mistura binária, quem que é G? É mols de A mais mols de B, não é isso? Mols de G menos mols de A, só mols de B. Então, observe que a fração molar absoluta por uma mistura binária seria mols de A dividido por mols de B. Em outras palavras, em termos de fração molar, seria a fração molar de A dividido pela fração molar de B. Como é uma mistura binária, YA mais YB igual a 1. Portanto, YB, 1 menos YA, do modo como apresentado aí, tá legal? Então, observe que a fração molar absoluta de A na corrente leve seria YA maiúsculo é igual a YA minúsculo, ou seja, a fração molar dividido por 1 menos a fração molar nesta fase, ou seja, na corrente G. O mesmo raciocínio, pessoal, se aplica na corrente pesada, ou seja, identificado como a fração molar absoluta na fase pesada, como sendo esse XA maiúsculo, subscrito A, vai ser igual a quem, então? Seria a fração molar do soluto na fase L, dividido pela fração molar de B na fase pesada, tá? Lembrando, pessoal, que o B, tanto na corrente G quanto na corrente L, não significa que é a mesma coisa, hein? Tá legal? Observe que no exemplo da absorção da amônia presente em ar por água, quem seria o mols de B na corrente G? Seria o mols de ar, tá legal? Já na corrente L, esse mols de B seria quem? O mols de água, tá claro, pessoal? Tá? Muito bem. Se nós substituirmos as definições de fração molar absoluta, tá? Na equação em amarelo, ou seja, quem que é YA1? YA1 minúsculo, estou olhando para a equação em amarelo, tá? A fração molar
esse YA1 seria quem? YA grande multiplicado por 1 menos YA. A mesma coisa em termos da fração molar da fase da corrente L. E assim sendo, nós temos o balanço macroscópico de matéria para esse tipo de contato contra a corrente, dado por essa segunda equação em amarelo, tá legal? Essa segunda equação em amarelo a gente consegue identificar, pessoal, o fluxo dos inertes em ambas as fases. Lembrando que o fluxo do inerte ele não participa do transporte de matéria de uma fase para outra. Ou seja, o que é 1 menos YA1? 1 menos YA1 seria o YB1. Então, notem que o YB1 vezes G1 seria quem? A vazão do inerte que alimenta a coluna vai ser igual à vazão do inerte que abandona a coluna. Tá legal? Então, essa grandeza é igual G subscrito S. O mesmo raciocínio é oferecido para a corrente pesada, conforme apontado do lado direito dessa equação em verde. Em assim sendo, podemos identificar na equação amarela, logo acima desta equação em verde, tá legal? E reescrevendo em termos de vazões de inertes, nós temos o balanço macroscópico, este apresentado na terceira equação em amarelo, a qual, rearranjada, nós temos aquilo que a gente identifica de linha de operação, tá? Que é esta equação em achura na cor rosa. Então, notem, pessoal, que nós temos essa linha de operação, estabelece uma relação entre os fluxos dos inertes, LS dividido por GS, em função das frações molares absolutas. Tá legal? Notem, pessoal, do lado direito de vocês, o numerador, nós temos quem? A força motriz macroscópica da fase leve. Já no denominador, nós temos a força motriz macroscópica da fase pesada. Por que linha de operação? Notem que essa linha de operação, ela se refere, pessoal, às composições do soluto que alimentam e abandonam a coluna após o processamento no interior de determinado equipamento destinado à transferência de matéria. Tá legal? Por isso que é operação, é como se dá a operação deste equipamento, tá bom? Na primeira figura, em se tratando, pessoal, estou olhando para a primeira figura, estou olhando para essa equaçãozinha em amarelo. Notem que tem G, uma setinha apontando L. O que significa isso, pessoal? Que o soluto está presente na corrente G, na corrente leve, e é de interesse, tá legal? Que seja transferido para a corrente pesada L. A ponta da seta indica o destino do soluto, tá legal? Então, notem na figura de baixo. Pois bem, se G transfere para L, o soluto entra rico em qual corrente? O soluto entra rico na corrente G. Mas o soluto entra rico na corrente G na base do equipamento ou no topo do equipamento? Bem, ele entra na base do equipamento, ou seja, em 1, tá? Portanto, pessoal, se o soluto entrar rico em G, ele vai entrar rico ou pobre em L? Bem, na alimentação da coluna, na corrente L, ele entra pobre, porque essa corrente vai receber o soluto. Por isso que a gente escreve na figura de baixo que L entra pobre de soluto e sai rico de soluto. Em outras palavras, que a fração molar absoluta no topo da coluna venha a ser menor do que aquela que abandona a coluna. Já G significa o quê, pessoal? Que ele está entrando rico aonde? Na base da coluna e abandona uma menor composição no topo da coluna, tá legal? Em outras palavras, YA2 é menor do que YA1. Já na situação em que a operação unitária
é o inverso, por exemplo, no primeiro caso, de G para L, nós podemos ter, por exemplo, uma operação unitária associada à absorção. Já de L para G, pode ser o exemplo clássico de desorção. O que significa isso? Ora bolas, seria como, em vez da amônia estar concentrada no ar, o inverso, ele estar mais concentrada na água e, ao pôr em contato com o ar, essa amônia é deslocada para este gás, tá legal? Então, notem que na segunda coluna desse slide, nós temos que quem entra rico? Quem entra rico é a corrente L, tá certo? Ou seja, XA2, tá? Lá no topo da coluna, se ela entra rico, vai ser o quê? Maior do que o XA1, que é na base da coluna. Já na corrente G, significa o quê, pessoal? Na corrente G, necessariamente, ela entra pobre, porque ela vai receber o soluto. Se ela entra pobre, o YA1 vai ser necessariamente menor do que o YA2. Notem nesse caso, pessoal, que a linha de operação ela vai estar abaixo da reta de equilíbrio. Quem que é a reta de equilíbrio nas figuras no topo desse slide? É aquela reta cuja inclinação é a constante modificada de Henry igual a m, tá legal? Enquanto nós temos a operação unitária de G para L, sempre a linha de operação vai estar acima da reta de equilíbrio. Em contrapartida, se nós temos a transferência de L para G, sempre a linha de operação vai estar abaixo da linha de equilíbrio. Isso para o contato contra a corrente. Então, observe nas duas figuras de baixo, tá? O que é o contato contra a corrente? É que uma alimentação ela é inserida na coluna numa posição oposta à outra fase, conforme apresentado nas duas figuras aí embaixo nesse slide. Uma outra informação importante refere-se à vazão mínima de solvente. O que é a vazão mínima de solvente? É aquela atrelada à menor condição de alimentação de solvente necessária à transferência de massa. Tá legal? Se nós considerarmos o contato contra a corrente, conforme apresentado na figura 1, em se querendo no contato de G para L, ou seja, da fase leve para a fase pesada, a gente já sabe de antemão que a linha de operação sempre vai estar acima da linha de equilíbrio, conforme apresentado na figura 2. Notem, por exemplo, na figura 1, se pergunta o seguinte, ok, qual seria o valor, tá, de XA1, estou olhando para a figura 1 na base do equipamento, para que ocorra a vazão mínima de solvente? Pois bem, pessoal, olhem as equações em amarelo, tá legal? LS por GS mínimo, ele é obtido por quem? Pela força motriz macroscópica na fase leve, dividido pela força motriz macroscópica da fase pesada. Notem, para LS por GS ser mínimo, nós temos duas situações. Ou ΔYA é um valor mínimo, ou ΔXA é um valor máximo. O que significa, então? Se nós desconhecemos XA1, estou olhando para a figura 1, tá legal? Ou seja, eu conheço de antemão quem é o valor de ΔYA. Portanto, para que ΔXA seja um valor máximo, aliás, isso, valor máximo, para eu diminuir o LS por GS, o que significa? Significa que eu tenho que ter o maior valor de XA1, tá legal? Olhem para a figura 2. O maior valor de XA1, aquele XA1 máximo, ele acontece quando? Ele acontece quando a linha de operação, tá legal? Toca a reta de equilíbrio, tá legal? Observem, pessoal, que eu conheço o YA1 e conheço o YA2. Assim como eu conheço o XA2, eu desconheço o XA1. Tá legal? Então, o XA1 faz par com quem? Faz par com o YA1, tá certo? Para que eu tenha um valor máximo,
a minha linha de operação necessariamente toca a reta de equilíbrio. Notem, pessoal, que eu não passo por outro lado, eu não atravesso a linha de equilíbrio, hein? Tá? Então, sempre G para L, tá? Conforme apontado em vermelho, eu vou estar acima dessa reta de equilíbrio, ok? Isso para o contato contracorrente. E para o contato em paralelo? O contato em paralelo, ele estabelece que ambas as correntes, da fase leve e da fase pesada, elas são alimentadas da mesma cota do equipamento. Nesse caso específico, conforme apontado aí, é alimentado na base da coluna. Em outras palavras, para que eu faça um balanço material agora, em termos do fluxo de inertes, eu observo o que entra dissoluto. O que entra dissoluto, tá? É sempre na base. Vai ser quem? Y1 grande, fração molar absoluta, vezes GS, mais quem? Quem está alimentando a coluna? Do lado da fase pesada. LS vezes XA1. E a gente olha daí para o fluxo que estão abandonando a coluna. Ambas as correntes abandonam a coluna na cota 2, ou seja, no topo da coluna. Tá legal? Com isso, a linha de operação para o contato em paralelo é semelhante à linha de operação para o contato contracorrente, exceto que no contato em paralelo, observem as duas setinhas. Estou olhando lá no topo do slide, apontado para cima. Na equação de operação, estou olhando para a equação em amarelo, aparece o sinal negativo, tá legal? Essa é a diferença, em termos de linha de operação, entre o contrato contracorrente, que essa equação é um valor positivo, já no contrato em paralelo aparece o sinal negativo. De igual modo, pessoal, a análise em contracorrente, nós podemos identificar, tá? Se nós temos o contato da fase G para a fase L, ou seja, o soluto entra rico na fase G, tá legal? Ou seja, ele entra rico aonde? Aqui vocês me desculpem, tá, pessoal? O slide aqui, ele está errado em relação às setas do lado esquerdo de vocês, tá? Por favor, desconsiderem essas figuras, considerem do lado da corrente pesada, tá? As linhas também apontando para cima, tá legal? Por favor, me desculpem e corrijam aí nas anotações de vocês, tá legal? E com isso, pessoal, nós identificamos, tá? Que a linha de operação sempre acontece acima da reta de equilíbrio, em se tratando de G para L, e essa linha de operação ela vai acontecer abaixo da reta de equilíbrio em relação à operação unitária oposta, ou seja, o soluto está mais concentrado na fase L em direção à fase G. A vazão mínima de solvente segue também, pessoal, a mesma análise apresentada lá para o contato contracorrente, tá legal? Então, observe, nesse caso, se a gente desconhece o XA2 máximo, esse valor é encontrado necessariamente quando a linha de operação toca a reta de equilíbrio, conforme apresentado nesta ilustração. Muito bem. O que nós fizemos até agora, pessoal, foi apresentar como se dessas linhas de operações, tá? Lembrando que ela estabelece a relação entre os fluxos de inerte em ambas as correntes em relação às respectivas forças motrizes, tá legal? E essa informação vai ser importante para onde, pessoal? Vai ser importante para nós obtermos a altura efetiva de contato entre as fases em questão, conforme apontado aí na figura, tá legal? Notem que esse Z, pessoal, não é a altura do equipamento, hein? Ok? Essa altura só diz respeito à altura de contato entre as fases, tá? Se nós, como exemplo, retomarmos a situação do contato contra a corrente, olhem as setinhas do lado direito da equação em azul, tá legal? Uma para baixo, outra para cima.
do contato de G para L, a linha de operação, é essa que está em achura na cor esverdeada. Notem, pessoal, se nós analisarmos o comprimento diferencial dz, tá? Quem é o fluxo global de matéria? O fluxo global de matéria, como nós vimos, é NaZ vezes KY maiúsculo, multiplicado pela força motriz em termos de quem, pessoal? Em termos da fração molar absoluta do soluto. Pessoal, quem que é esse YA estrela, hein? Esse YA estrela, ele está em equilíbrio com a fração molar XAL na outra fase, tá legal? Pois bem, se nós considerarmos a área interfacial dos recheios, quem são os recheios, pessoal? São essas bolinhas apresentadas aí na coluna, como esse A minúsculo, tá legal? Multiplicamos do lado direito, quem, pessoal? Essa mesma área interfacial de transferência de massa. E assim como multiplicamos os dois lados dessa equação em amarelo pelo comprimento diferencial em Z. Ao fazermos isso, pessoal, a linha de operação, que é a primeira equação em verde lá em cima, em termos de comprimento diferencial, L, ou seja, a força macroscópica ΔXA no comprimento diferencial dz vira dXA. E o mesmo fica para o ΔYA, tá legal? Ou seja, Y1 menos o YA subscrito Z. Esse subscrito Z indica qualquer ponto na cota da altura do equipamento, tá legal? Então, observem, pessoal, que a linha de operação pode ser reescrita em termos de equação diferencial, em termos desse fluxo diferencial. Isso pode ser feito, pessoal, se nós considerarmos sistemas diluídos, da forma como apresentado aí. O que significa sistema diluído, pessoal? Que a fração molar do soluto é muito pequena, tá legal? De tal modo que a fração molar absoluta do soluto vai ser praticamente a fração molar do soluto, tá bom? Pois bem, em assim sendo, olha só com quem a gente fica, pessoal. Nós ficamos com essa equação em achura na cor cinza, em função do lado esquerdo de um comprimento diferencial dz, conforme apresentado nesta equação em amarelo. Tá legal? E aqui fica fácil, né, gente? Notem que quem que é dy? Z seria a altura efetiva, então basta fazer o quê, pessoal? A altura efetiva do equipamento, basta fazer a integração, tá legal? As condições operacionais das composições do soluto que entram e abandonam a coluna, tá legal? Neste caso, lembre-se que foi o exemplo apresentado foi de G para L, tá legal? Então, a altura efetiva do equipamento é dado por esses dois termos, e esses dois termos a gente identifica eles. Quem, pessoal? Esse primeiro termo, GS dividido por KYA, nós identificamos como sendo a altura de unidades de transferência. Já aquela integral apresentada na equação em rosa significa número de unidades de transferência. Tá legal? Para o contato contra a corrente, nós identificamos a relação do fator de absorção. Notem que o fator de absorção, esse A maiúsculo, ele estabelece quem, pessoal? Ele estabelece uma relação, olha que interessante, uma relação entre a linha de operação, que seria quem a linha de operação? LS por GS, dividido pela linha de equilíbrio, por M, tá? E aqui um detalhe, pessoal. No caso específico, atenção, hein? De adsorção, não a bi, a dissorção, M é igual ao inverso do Kp, tá legal? Para sistemas diluídos, são dadas essas informações, e nessa tabela, pessoal, apresenta o seguinte. A primeira coluna dessa tabela significa a transferência do soluto. Ele está presente na fase leve, vai para a fase leve, tá legal? Seriam as duas primeiras linhas. Já as duas últimas linhas significa o quê, pessoal?
que o soluto está na fase pesada e vai para a fase leve. Na segunda coluna, significa o quê, gente? Significa qual fase controla o fenômeno de transferência de massa. Tá legal? Certo? Então, são essas duas coisas, para esse tipo de contato que a gente tem que observar. Primeiro, identificar que tipo de operação unitária nós temos. Se é absorção, se é dissorção, se é desorção, se é extração líquido-líquido. Enfim, é o que se refere à primeira coluna. Segunda coluna, ok. Feito isso, qual fase controla o fenômeno de transferência de massa? Tá? Por exemplo, no caso da dissorção, quem controla é a fase L. Já no caso da absorção, vai depender ou se é a fase G ou se é a fase L. Tá legal? Por exemplo, gases pouco solúveis, quem controla o fenômeno de transferência de massa é a fase L. Já para aqueles que apresentam uma alta solubilidade, é a fase G. Tá legal? E nesse caso, pessoal, a terceira coluna apresenta a expressão para a altura de unidade de transferência, tá? Então, notem, pessoal, que aqui sempre vai aparecer quem? Vai aparecer o fluxo a ser considerado de inerte, ou se é G ou se é L, assim como, atenção agora, hein? Que tipo de correlação nós vamos utilizar? Se é uma correlação com base na fase leve, ou seja, em Y, ou se é com base na fase pesada, em relação a X, tá? Já na quarta coluna, apresenta as expressões para o número de unidades de transferência. Lembrando sempre, pessoal, que o subscrito 1 indica sempre a base do equipamento e o subscrito 2 indica sempre o topo do equipamento, tá bom? Já na quinta coluna, o alfa ele se associa diretamente ao fator de absorção. Já o beta estabelece a relação entre as determinadas composições de operação associada ao fator de absorção, bem como a linha de equilíbrio. Nesse caso, pessoal, lembrando sempre que estes cálculos são válidos para sistemas diluídos. Tá? Isso para o contato em contracorrente. Olha, uma setinha para baixo, outra para cima, lá na letra em vermelho, tá bom? Do mesmo modo, pessoal, nós temos para o contato em paralelo, as duas setinhas para cima, o mesmo comentário em relação às tabelas. Notem que as expressões, pessoal, são bem diferentes do contato em contracorrente. Em outras palavras, observem, pessoal, que nós temos várias situações, né? Primeira coisa, nós temos que identificar que tipo de contato nós temos. Se é um contato em contracorrente ou é um contato em paralelo. Tá legal? Bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos identificar que tipo de operação unitária nós temos. Se é do G para L ou se é de L para G. E, finalmente, nós vamos identificar qual fase, qual corrente controla essa operação unitária, se é a fase leve ou se é a fase pesada, tá? Então, neste caso, pessoal, nós temos 8 alternativas, tá legal? Então, neste caso, tem que ficar bastante atento em relação a isso, tá bom? Aliás, isso para contatos contínuos, pessoal, é válido, atenção lá, é válido para coluna de borbulhamento em contato contínuo, é válido para torres spray, tá legal? É válido para leitos móveis simulados no caso de adsorção, tá bom? Sempre em contato contínuo. Bem como acaba sendo de interesse, pessoal, seja qual for a operação unitária, notem que vai depender a altura da unidade de transferência
dos coeficientes volumétricos globais de transferência de massa, conforme é apontado nessas duas equações, tá bom? Lembrando que m é a constante de Henry modificada adimensional. Lembrando, pessoal, que aquela abordagem que nós apresentamos há pouco, né, aquelas duas tabelas, elas podem ser utilizadas em diversos equipamentos. Tá? Por exemplo, na coluna de borbulhamento, pode ser utilizada em torres e sprays, tá legal? Ou seja, a aplicação é bastante vasta, mas em particular nas colunas recheadas. Tá? E qual a importância das colunas recheadas? A importância das colunas recheadas é o seguinte, caramba, e se nenhuma das fases controla assim de uma maneira nítida a transporte de massa, ou seja, se as resistências, as transferências de massa, se elas equivalem, tá legal? Que tipo de equipamento eu vou utilizar, tá? Por exemplo, a gente utiliza a coluna de borbulhamento quando a fase pesada, gente, no caso de líquidos, ela controla o fenômeno de transferência de massa. Nós utilizamos a torre de spray quando a fase gasosa controla o fenômeno de transferência de massa. Caramba, se nós tivermos uma situação que ambas as fases são importantes, tá? Uma alternativa que é bastante utilizada, tá legal, pessoal? São as tais das colunas recheadas, conforme apontada nessa ilustração. Recheadas de quem? Recheadas de uma fase estacionária bastante particular, denominada recheios. Esses recheios, conforme apontado no lado direito da equação, da figura de vocês, eles têm diversas características geométricas, tá? Observem a célula de Bell em relação aos anéis de Rashi, tá? Isso vai provocar o quê, pessoal? Na dependência desses recheios, eles vão provocar um maior contato entre as fases, tá? E quanto maior contato entre as fases, vai acontecer o quê? Uma maior eficiência de transporte de matéria. Tá legal? E aqui diversos tipos de recheio, né? Além das características geométricas, existem o material que eles são construídos. Por exemplo, se nós quisermos trabalhar com que não ocorra a contaminação das fases, é indicado material metálico. Mas, por exemplo, se uma dessas fases for corrosiva, então utiliza os anéis cerâmicos, por exemplo. Então, observem, pessoal, que aqui entra também a questão, ao se analisar os tipos de recheio, tem que tomar cuidado também com as suas propriedades, tá? Daí vem a importância da ciência de materiais. Olha aí, gente, mais outra disciplina na vida de vocês que a gente precisa prestar atenção. Mas essa, não é mesmo? Ainda bem que é engenharia química. Engenharia química é bem isso, gente. É uma engenharia universal, não se esqueçam disso. E aqui, outros tipos de recheio, né? Então, notem, pessoal, que daí vai a imaginação do engenheiro, da engenheira também. Por quê? Poxa vida, a minha intenção é provocar turbulência na mistura. Se eu provoco turbulência na mistura, pessoal, vai acontecer o quê? Vou provocar maior transporte de matéria. Então, quanto mais acidentes, aspas, que eu atrelo ao meu recheio, maior eu vou provocar o quê? Essa mistura entre as fases, tá legal? Muito bem. Mas a coisa não é tão assim, né? Eu posso simplesmente, pessoal, tacar recheio dentro de uma coluna, hein? E entro com as fases, conforme apresentado nessa figura. E posso simplesmente, não, encho de recheio, tá? E opero essa coluna ao meu bel prazer. O que significa isso? Eu posso pôr qualquer vazão de gás, qualquer vazão de líquido e deixa que a vida corre. Gente, não é bem assim. Tá legal? Não é bem assim, porque nós temos um limite de queda de pressão, conforme apresentado nessa equação modificada ou generalizada de Ergun. Tá legal? Onde nessa equação generalizada de Ergun, nós temos que a queda de pressão, ΔP, dividido por Z. Lembrando que esse Z é a altura específica de contato que nós calculamos anteriormente, com aquelas expressões
de altura de unidade de transferência vezes número de unidades de transferência, tá legal? Primeiro termo do lado direito desta equação refere-se à componente darciniana, tá? Já o segundo termo da equação em amarelo refere-se ao termo cinemático. E esta equação, pessoal, ela advém lá de operações unitárias 1, hein? Lembrando que operações unitárias 1 pressupõe que vocês viram, por exemplo, perda de carga em leitos fixos, onde aflora a equação de Ergun, assim como a perda de carga em colunas recheadas. Mas também, se não viram, ok. Tá? Essa expressão, a primeira expressão, reflete muito bem. Lembrando que nessa expressão, beta refere-se ao fator de forma relativo ao recheio, epsilon é a fração de vazios desses recheios, mi a viscosidade dinâmica, dp seria o diâmetro médio da partícula que compõe o recheio, φ seria a esfericidade, esse Qzinho minúsculo seria quem, pessoal? A velocidade superficial de determinada fase, tá legal? E o segundo termo, esse ômega, ele está associado a uma força resistiva, o ρ é a massa específica da fase considerada, e esse Q, de novo, ao quadrado, seria que é a velocidade superficial da fase. Nesse caso, pessoal, vamos olhar para essa equação em amarelo, considerando apenas que exista o escoamento apenas da fase G, tá legal? É como se a fase L fosse nula, tá bom? A gente só está escoando nessa coluna só uma determinada fase, tá legal? Neste caso, pessoal, e se é uma velocidade relativamente alta dessa fase, o segundo termo cinemático, lá na equação amarela, aquele que é ao quadrado, vai ser muito maior do que o termo darciniano, tá legal? O termo darciniano é esse primeiro termo do lado direito da equação. Muito bem. Assim, nós identificamos a equação em azul, de tal maneira que nós podemos reescrevê-la do modo como está aqui, nessa equação em amarelo, tá legal? Pois bem, quem que é G'? Seria a taxa, vamos dizer, que é isso mesmo, é a taxa mássica da fase G, seria ρg, no caso de gases, multiplicado pela velocidade superficial do gás, que alimenta a coluna, tá? Ou seria esse fluxo mássico, seria G, que é o fluxo molar, não é taxa mássica, desculpa, pessoal, é fluxo mássico, tá legal? Que é igual a nada mais do que fluxo molar dessa fase G multiplicado, pessoal, pela massa molar dessa fase. Esse F que está aí, ele representa, pessoal, uma área superficial característica do recheio. Notem, se fosse uma única partícula, tá? Uma única partícula, a área específica seria 6 sobre φdp, tá legal? Como a gente tem relativo ao volume de toda a coluna, aparece 1 menos epsilon. Esse epsilon identificado a fração de vazios, tá legal? Oferecida pela fase particulada, certo? Onde esse tal leva em consideração esse termo na primeira equação em verde, esse beta fator de forma, tá? Ou seja, seria o fator de forma, não a esfericidade, tem a ver com o fator de forma da fase particulada. E aqui, pessoal, esse fator de forma, tá? Fator na área superficial está associado ao fator de empacotamento. E notem, pessoal, nesta tabela 10.2, essa referência nós tomamos do livro Operações Unitárias em Sistemas Particulados e Fluidomecânicos, tá legal? Notem o seguinte, pessoal, que nessa tabela 10.2, nós temos na primeira coluna o tipo de recheio, na segunda coluna o tipo de material, e notem que na primeira linha, pessoal, nós temos o diâmetro nominal de cada recheio, tá legal? E os respectivos valores do F.
Por exemplo, recheio super interlocks, material cerâmico, diâmetro nominal igual a 1 polegada. Quanto vale o F? Olha a primeira linha dessa tabela, segunda linha, perdão. F é igual a 60, tá legal? E assim por diante. O que acaba acontecendo, pessoal? Notem uma informação extremamente importante, é quanto ao limite de vazão dissolvente que a gente pode alimentar a coluna. Lembre-se que nós temos uma limitação em transferência de massa, que era vazão mínima dissolvente. Mas será que isso a coluna consegue operar? Tá legal? Notem nessa figura que está aí, tá? Do lado direito, a primeira reta, tá lá, coluna seca, L' igual a 0, tá? Esse L' igual a 0 significa o quê, gente? Significa que o fluxo máximo do solvente líquido é igual a 0. A perda de carga, nesse caso, ela é igual, advém lá da equação de Ergun, ou seja, ela é proporcional ao fluxo máximo da fase leve elevado ao quadrado. Tá claro? Notem o que a gente vai fazer agora, hein? Tá? Nós vamos diminuir o fluxo da fase G até lá no L1', tá legal? Diminuir o fluxo da fase G. Até onde começa L1'. Tá legal? E aos pouquinhos eu vou aumentando a fase G. Tá? Vou aumentando a fase G até o ponto X. Tá legal? Até o ponto X, notem que existe ainda a proporcionalidade de Ergun, que é proporcional a G' ao quadrado, tá legal? Certo, pessoal? O que acontece a partir de X, se eu aumento, mantendo a vazão da fase do líquido, L1 constante, eu aumento a fase G. Notem que eu aumento desde X até Y e a perda de carga já eleva. Não é mais proporcional G' ao quadrado. Ele é proporcional a quem? G' elevado a 2,5. Tá legal? O que acaba acontecendo, pessoal, quando eu aumento a vazão de gás além de Y', tá? Eu inundo a coluna. Eu deixo de operar a minha coluna, tá legal? Então, a partir do ponto Y, nós temos que o ponto de inundação. Agora, o que acaba acontecendo se eu aumentar ainda mais a minha vazão de líquido? L2' maior do que L1'. Então, observem que eu vou ter uma condição de operação da fase gasosa muito menor. Tá claro, pessoal? Então, isso se refere ao ponto de inundação. É o limite fluido mecânico de operacionalidade da minha coluna. Tá legal? Eu não consigo mais operar além do ponto de inundação. E, aliás, isso só vale para o contrato contra a corrente, hein, gente? Então, notem, pessoal, que essa figura é extremamente útil para nós identificarmos esse ponto de inundação. Observe no eixo Y, tá? Estou olhando o eixo Y, eu tenho 10,764, F é o fator de forma, lá da tabela 10.2, G', G' é o fluxo máximo da fase gasosa, Ni é a viscosidade cinemática do líquido. Atenção, pessoal, em Cent-Stokes. Tá? Cuidado com as unidades, hein? Conforme apresentado em azul aqui, em Cent-Stokes. Ρg. Ρg é a massa específica da fase leve, da fase G, tá?
ρl é a massa específica do líquido, tá bom? Já no eixo Y, eu tenho uma relação entre quem, pessoal? Entre o fluxo mássico do líquido dividido pelo fluxo mássico do gás, multiplicado pela raiz quadrada das relações entre a massa específica do gás dividido pela massa específica do líquido. E uma informação importante, pessoal, olha que interessante, que para sistemas diluído, hein, atenção, L' por G', ele é igual a LS por GS. Quem que é LS por GS, pessoal? LS por GS é aquela linha de operação, que é ΔYA dividido por ΔXA. Olha que interessante, como nós atrelamos aqui a transferência de massa. Tá legal? E a relação ml, que é a massa molar do líquido, dividido pela massa molar do gás. Tá legal? Olhem para as curvas no interior deste gráfico. Tá? Nós temos desde 4. Quem que é 4? Pessoal, é a queda de pressão em milímetros de água dividido por metros de recheio. Esse metros de recheio está associado necessariamente, pessoal, à altura efetiva da coluna. Tá legal? Então, observe, eu tenho 4, 8, 21, 40, 83, 125 e até a linha de operação. Tá legal? Por exemplo, se eu calculo x igual a 0,2 e calculo o y igual a 6, o que acontece? Olha, 0,2 e 6, eu estou além da linha de operação, ou seja, passei da linha de inundação. Em outras palavras, eu não consigo operar a coluna. Então, notem que a linha de inundação é o limite de operação da minha coluna em contato contra a corrente para torres recheadas. Tá claro, gente? Ótimo. E com isso, tá? Observem que a gente precisa conhecer quem? Informações sobre os recheios, tá legal? No quadro 11.2, esse quadro 11.2, ele advém do livro Fundamentos de Transferência de Massa, que é a base da aula de hoje, tá legal? Notem que a W seria a área molhada do recheio e a S é a área específica do recheio. Quem que é a área molhada do recheio, pessoal? A área molhada do recheio é a área efetiva em qual ocorre a disponibilidade para que ocorra a transferência de massa, tá legal? E a S é uma característica intrínseca ao meu material, tá? Conforme apresentado na segunda tabela abaixo, tá legal? Onde se tem as massas específicas, tanto para os anéis de Rache como para as celas de Bell, em diversos diâmetros nominais, tá legal? Sempre observando, pessoal, os limites de aplicação dessas correlações. E é importante também, lembre-se que para calcular o número de unidades de transferência, é importante conhecer quem, pessoal? Os coeficientes individuais de transporte de matéria. No caso de recheios, são algumas correlações, dentre as quais é essa apresentado aí. Tá legal, pessoal? Muito bem. E no caso específico, pessoal, aqui é interessante, tá? Esses coeficientes volumétricos individuais de transferência de massa, tá? Eles são extremamente úteis na situação em que a fase L ou seja, a fase líquida controla o fenômeno de transferência de matéria. Tá legal? Pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Eu espero, primeiramente, que vocês estejam bem e desejo um bom trabalho e um ótimo estudo para todos. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.